Sinais do fim do mundo. A intensa perseguição aos discípulos de Cristo. Observe aí dos versos 9 a 20. No 9, leamos o 9. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir. A gente vê isso claramente em Atos, os apóstolos sendo pressionados pelo Sinédrio. As autoridades que abandonaram a vontade da graça comum irão perseguir duramente a igreja de Deus por causa de suas crenças, comportamentos e evangelização. Deus criou as autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. Mesmo sendo pagãs, elas são influenciadas pelo Senhor para condenar o mal e abençoar o homem de bem. Mas quando elas se corrompem, elas são influenciadas para fazer só o mal e mal contra a própria igreja de Deus. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vejam agora o versículo 11. Leamos o 11 também. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Os crentes serão habilitados pelo Espírito Santo a apresentarem suas defesas perante as autoridades e vão testemunhar do Evangelho para as autoridades rebeldes. Você lê isso claramente. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Um irmão, versículo 12, entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. O filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Os seguidores de Jesus irão experimentar a perseguição dos próprios parentes não convertidos e serão denunciados e mortos. Que coisa que a gente tem visto, Ana Maria tem postado sobre a igreja perseguida. Quantos irmãos têm perdido a vida por causa da fé que eles abraçaram? Sereis, versículo 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Os homens não regenerados não terão nenhuma simpatia pelos seguidores de Cristo, mas vão procurá-lo destruir de qualquer forma. Diz o versículo 14: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar de sua casa coisa alguma. E os que estiverem no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ele está falando da destruição de Jerusalém. E ele cita várias situações que vão acontecer e qual a atitude que os irmãos devem ter quando o exército romano chegar. É uma orientação para quem é perseguido. Versículo 18. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. O tempo do fim será muito difícil para os crentes em Cristo, por causa da graça de Deus, da intercessão de Cristo e da obra do Espírito Santo. Vamos vencer na grande tribulação. Vamos enfrentar esse mar de dificuldades. Mas Deus estará conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não temas, diz a igreja em Esmirna, o Senhor Jesus falando, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
A perseguição imposta por Satanás através das autoridades civis e da população aos cristãos tem também como propósito impedir a pregação do evangelho, para que o reino de Deus não prospere e que o reino das trevas prevaleça. Mas o evangelho alcançará todas as nações em meio à intensa perseguição. Ninguém pode deter o evangelho. A porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. A prisão dos crentes em Cristo será usada pelo dragão como impedimento de anunciar o evangelho, mas o tiro vai sair pela culatra, porque os crentes vão evangelizar as autoridades, os guardas, os prisioneiros, que eles tinham pouco acesso. O apóstolo Paulo chega a dizer: a minha prisão contribuiu para o progresso do evangelho, porque ele ficava preso a 2 soldados e num turno. Então aqueles soldados não podiam sair da presença do apóstolo Paulo. E o que é que ele fazia naquele tempo? Evangelizava os soldados. E ele diz aos filipenses que, através da prisão dele, a guarda pretoriana, a guarda especial do império, ouviu o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tudo contribuirá para a obra de evangelização. A tortura será uma forma usada por Satanás para fazer os crentes negarem a fé e revelarem o nome dos seus irmãos em Cristo. Mas eles não vão ceder a essa ação maligna. Porém, vão continuar crendo e não vão revelar os seus irmãos em Cristo Jesus. Aí vocês ouvem os irmãos sendo mortos nesses lugares porque eles não declaram, não denunciam os seus irmãos. Mas por que eles conseguem sobreviver? Porque a nós foi concedido a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. A morte dos crentes também é um instrumento do diabo para exterminar a igreja de Deus e a pregação do evangelho. Mas ele não terá sucesso.